Olá, Shalom, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel e é um prazer muito grande ter você aqui comigo neste canal. Você já sabe, este é um canal comprometido com a verdade, unicamente com a verdade e com o anúncio da volta do Senhor Jesus até que Ele venha. Lendo o livro de Apocalipse, logo no segundo capítulo, o Senhor começa a dirigir cartas às igrejas. O que elas significam? Qual é a mensagem que pode importar para mim como um cristão? O Senhor está falando a igrejas históricas? Ou o Senhor está falando a todos os crentes de todas as eras? O Senhor está falando para mim e para você? Será que estamos incluídos nas cartas às igrejas do Apocalipse? Fique neste canal e acompanhe mais um estudo, Apocalipse, versículo por versículo. Vamos interpretar mais uma passagem do Apocalipse agora para você. Livro de Apocalipse, um livro que traz medo, anseio, receio. Muitas pessoas ficam afastadas, distantes desse livro, porque consideram um livro muito difícil de se interpretar. Na realidade, esse sentimento vem sendo alimentado ao longo da história da igreja, porque muitos anos, séculos se passaram sem que a igreja se importasse em tratar esse tema. Isso é relativamente fácil de se compreender. Historicamente, no ano 325, a igreja se casa com o Estado. Paralelamente a isso, vamos encontrar uma Israel enfraquecida e apagada diante da história. A igreja começa a enxergar que ela é a Nova Jerusalém. E isso faz com que ela pare de olhar para o futuro, entendendo que tudo ocorreu no passado e tudo já se cumpriu na vida da igreja. Esse foi o grande erro da igreja, que apagou dos anais da igreja a possibilidade de que nós pudéssemos estudar, investigar, conhecer e crescer. Apagou uma série de possibilidades que para hoje contam muito para a igreja. Hoje nós vivemos um déficit profético, um déficit de entendimento profético. Mas graças a Deus que o Senhor tem levantado a igreja nesses dias e desde a Segunda Guerra Mundial do ano de 1948, a igreja se despertou facilmente para aquilo que estava acontecendo com Israel e graças a Deus nós nos despertamos para os acontecimentos dos últimos dias. Lendo a carta de Apocalipse, nós vamos encontrar a história profética toda relatada no livro de Apocalipse. O Apocalipse de João não é um livro que trata do fim dos tempos, mas trata de todos os tempos que estão compreendidos dentro dessa carta. E algo nos chama atenção em todo esse relato do apóstolo João. O que nos chama muito a atenção é a palavra do Senhor dirigida às igrejas do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse nós vamos encontrar 7 cartas escritas às 7 igrejas. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. 3 mais 4, a soma da criação perfeita, do Deus que cria perfeitamente e descansa no 7º dia dizendo, tudo ficou bom, tudo esteve perfeito e o Senhor descansa porque sua obra é perfeita. E o número 3, que aponta para a Trindade, para a ação plural divina, para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Logo nós temos o céu com sua perfeição na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somado à criação, a obra do Senhor perfeita. Nós temos o número 7. Por essa razão nós vamos encontrar centenas de vezes a citação do número 7 em toda a Bíblia e principalmente no livro de Apocalipse. O 7 é um número hebraísta, é uma palavra, está falando de perfeição, de ação perfeita do Deus perfeito. 7 igrejas. Que são essas 7 igrejas? São 7 igrejas que existiram realmente, com essas características que estão relatadas em cada uma das cartas. Mas o que essas igrejas estão apontando, o que elas estão apresentando? Elas estão apresentando, segundo estudiosos da narrativa de cada uma das cartas, ela está apontando para fases da igreja, fases históricas da igreja. Então nós poderíamos dizer que, em primeiro ponto, essas igrejas existiram com essas qualidades que nós podemos citar aqui hoje. Vamos começar hoje falando apenas sobre Éfeso, mas nós vamos continuar falando sobre versículo por versículo e chegaremos a cada uma das cartas às 7 igrejas. Então veja, a palavra do Senhor está apontando igrejas que existiram de fato, com as características que aparecem aqui.
mas nós também podemos ver que o estudo da narrativa nos mostra a presença de uma mensagem profética, histórica e escatológica, o que colocaria cada igreja como compreendendo uma fase, uma era, um tempo da humanidade, ou um tempo da igreja na terra, uma fase da igreja desde a sua criação até os dias atuais, até o fim dos tempos. Assim, podemos classificar cada igreja e cada era. Vamos acompanhar comigo na interpretação versículo por versículo de Champlin. Éfeso seria a igreja apostólica do primeiro século. Esmirna, a igreja perseguida do século 2 e 3. Pérgamo, a igreja sob o favor imperial do ano 312 a 500. Tiatira, a igreja da Idade das Trevas entre 500 e até o século 16. Sardes, a igreja reformada e remanescente do século 15 ao 18. Filadélfia, a igreja das missões modernas do século 19 e 20. Laodiceia, a igreja do fim dos tempos do século 20. Você percebe que nós estamos exatamente no tempo da igreja do fim, mas vamos deixar esse detalhe para depois. Vamos tentar entender então mais uma questão concernente à carta às igrejas. As cartas às igrejas também são vistas pela sua narrativa como uma apresentação de pessoas que tenham características semelhantes às características apresentadas nas cartas. Poderíamos dizer então que muitos estudiosos da Bíblia interpretam assim, e eu concordo com essa interpretação, de que cada igreja compreende um caráter cristão. Nós teríamos então em cada igreja um tipo de cristão que se parece com a igreja histórica apresentada no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Então nós teríamos irmãos que se parecem muito com a igreja de Éfeso, outros muito com a igreja de Filadélfia, outros ainda muito com a igreja de Laodiceia. Sendo assim, nós temos então 3 pontos para encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui. Nós temos a igreja que existiu de fato na região que hoje é a Turquia, e cada uma dessas igrejas traz no seu bojo aquela característica apresentada pelo apóstolo na sua visão. Nós encontramos cada igreja compreendendo uma fase histórica da igreja, começando do século I até o fim dos últimos dias. Depois nós vamos ter cada igreja apontando para características de irmãos, e nós teríamos irmãos com características de cada uma dessas igrejas. Agora vale a pena você observar cada igreja e ver onde você se parece com essas igrejas e corrigir aquilo que o Senhor repreende em cada igreja, porque em cada igreja o Senhor faz uma observação positiva e observações negativas. Em algumas igrejas apenas repreensões, mas a outras igrejas repreensões e elogios, e a igreja de Filadélfia apenas elogios. Logo, você tem que entender qual dessas igrejas você faz parte. Estamos todos, entenda, todos na igreja do período Laodiceia, a igreja que vai ser mais repreendida pelo Senhor Jesus na carta às igrejas no Apocalipse. E vivemos o tempo da insegurança, vivemos o tempo da frieza espiritual, vivemos o tempo dos altos e baixos, vivemos o tempo da inconstância, vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. Infelizmente, esse tempo está latente e ele faz parte da nossa época, do nosso tempo. Mas nós podemos encontrar também observações em cada uma das igrejas. Por isso é importante estudarmos agora cada verso de cada uma dessas igrejas para que nós possamos aprender um pouco mais sobre elas. Apocalipse capítulo 2, no verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Precisamos fazer uma pausa, estamos trabalhando versículo por versículo, então precisamos entender quem é o anjo que aparece aqui. Muitas pessoas têm a tendência de interpretar a palavra anjo para um ser celestial, para um mensageiro celestial. Mas não é sempre assim, não. A palavra anjo, em hebraico malach, e também em grego angelos, significa na realidade mensageiro, e ele pode ter características humanas ou sobrenaturais, humanas ou celestiais. Celestial é aquilo que se refere ao céu, ao mundo espiritual, às regiões onde o Senhor habita. Logo, nós podemos encontrar mensageiros vindos das regiões celestiais,
como também podemos encontrar mensageiros presentes aqui na terra. E nós vamos encontrar mensageiros presentes na terra que são humanos. Nós temos os profetas, que são mensageiros humanos no Velho Testamento. Nós temos os pastores, que são mensageiros humanos no Novo Testamento. Nós temos apóstolos, que são mensageiros humanos. E assim por diante, nós temos sacerdotes e reis, pessoas que se despontaram como mensageiros do Senhor e eram humanos. A palavra, então, não remete a um ser celestial, não precisa necessariamente ser um ser celestial, você entende isso? Na realidade, não é necessário que seja um ser celestial, pode ser um ser humano, e aqui no caso, aponta para um ser humano. E uma pergunta interessante é, quem é o anjo da igreja em Éfeso? Ou seja, quem é o pastor da igreja quando João escreve essa carta? Curiosamente, João é o pastor dessa igreja. Mas você deve entender que a igreja não tinha uma formação eclesiástica como tem hoje. Hoje nós temos um pastor presidente, um vice-presidente, pastores auxiliares. Naquele tempo não era assim. Tinha-se um ancião, o homem de maior respeito, que era visto como líder de todos da comunidade, e em cada pequeno grupo havia um pastor dentro daquele pequeno grupo. Logo em Éfeso, estima-se que até 500 pastores pudessem estar sob a orientação do apóstolo João. Isso mesmo, entre 280 a 500 pastores poderiam estar sob a orientação de João. João era um discípulo de Jesus, era um apóstolo, não se daria isso a outra pessoa, você entende? Ele era a pessoa de maior respeito na comunidade. E ele era aquele que trazia as palavras do próprio Cristo, ele viveu com Cristo Jesus. João, então, curiosamente escreve para que ele mesmo leia depois diante do seu auditório. Não é curioso isso? Ele vai ler para o seu auditório e ele está escrevendo para ele mesmo. Agora veja como isso é interessante, porque o Senhor não está dizendo que João está tirando da sua mente e escrevendo para ele. A Bíblia está dizendo que o Senhor está ditando e João está escrevendo. Então, a palavra que João está escrevendo merece ser lida por ele, porque é uma palavra de Deus para ele. Então, faz sentido que ele leia a carta para a sua igreja. Obviamente, isso faz todo sentido. Para mim, isso faz todo sentido. João escreve essa carta de maneira velada e envia a cada uma das igrejas. Ele é o malar que está presente na igreja, o líder da igreja local, o anjo da igreja. Faz todo sentido para mim, então, porque João é o líder da igreja, mas ele não está escrevendo para ele mesmo, ele está citando aquilo que Deus está determinando ser dito para ele. Então, enquanto ele escreve lendo para si mesmo. Isso para mim faz todo sentido. Lembrando que ainda há possíveis 500 pastores que estarão lendo essas cartas como sendo a eles, dirigidas a eles, que conhecem bem a comunidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade próspera, é uma cidade que viveu um crescimento cristão espetacular, tirando, por exemplo, de circulação a maior deusa do mundo antigo, a deusa Lilith, também conhecida como Diana. E certa carta escrita pelo governador da Bitínia até Roma vai nos falar da influência dos efésios, destruindo os templos de deusa Diana. E escreve o governador da Bitínia ao imperador romano, dizendo exatamente essas palavras que vou te dizer, segundo Eusébio de Cesareia, historiador cristão do século IV. Ele diz que alguma coisa deveria ser feita para impedir o crescimento daqueles que estão seguindo o caminho, porque até os templos da deusa Diana foram abandonados e as suas sacerdotisas esquecidas. Então nós temos aí algo muito sério citado por Eusébio de Cesareia. A igreja de Éfeso está então numa localização muito importante e ela tem uma característica muito importante. Ela tem a presença de apóstolos no meio dela. Ela tem a presença e é a única que faz referência a apóstolos no meio dela. É essa narrativa que vamos encontrar da igreja de Éfeso no capítulo 2. A única que recebe a citação de apóstolos é a igreja de Éfeso. Leia comigo o capítulo 2, verso 2 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A única igreja que está colocando apóstolos à prova.
porque muitos se diziam apóstolos e não eram apóstolos. Em nenhum outro momento vamos encontrar a figura apostólica nas igrejas, porque ela trata de um período que vai do nascimento da igreja até o final do primeiro século. Logo quando morrem os apóstolos, termina a era da igreja Éfeso, ou a igreja de Efésios. Termina essa era e começa uma nova era de igreja. Logo nós estamos aí terminando, encerrando um ciclo. Você compreende isso? Esse ciclo se encerra exatamente no período em que morre o último apóstolo, por volta do ano 98 depois de Cristo. Querido, você tem que entender que nós estamos falando de uma igreja que está num grande centro comercial. Todas as possibilidades para uma igreja se desviar estão presentes nessa igreja. Todas as condições que favorecem o crente a imaginar que não precisa de Deus estão presentes nessa igreja. A riqueza, a prosperidade, a bênção, a providência do Senhor, tudo isso poderia deixar a igreja envaidecida. No entanto, essa igreja não se sente envaidecida, antes, pelo contrário, ela se sente indigna de servir ao Senhor e busca em santidade a presença do nosso Deus. Como as nossas igrejas têm reagido diante da prosperidade e da riqueza? Como os líderes têm reagido em nossos dias diante da mesma situação? Poderíamos dizer que essa igreja tem militado contra o mal, que ela tem provado os que se dizem apóstolos, que ela tem levado uma vida de devoção sincera ao Senhor? Talvez não a maioria das igrejas. Então, o que nós encontramos na igreja de Éfeso é uma narrativa que aponta para uma igreja abençoada e abençoadora. Uma igreja presente na vida da sua sociedade, transformando a vida da sociedade. Uma igreja que está em relevância diante do cenário cristão e também diante do mundo. Uma igreja que chama a atenção de Deus por sua perseverança. Uma igreja que chama a atenção de Deus pela sua vontade de fazer da melhor maneira. Rejeita até mesmo a doutrina dos nicolaítas. Nós iremos ver então no nosso próximo vídeo o que significa ser alguém que combate os nicolaítas, quais são as características de um apóstolo, e nós iremos ver também aqui na igreja de Éfeso, onde essa igreja deslizou e recebeu uma repreensão do Senhor. Fique com a gente, nos acompanhe nesses estudos, Deus te abençoe.